a pergunta do Luiz. Ele me perguntou por que eu falo que o Atos dos Apóstolos tem muita coisa fraudulenta, né? Ele usou essa palavra. Poderíamos usar outras, mas podemos pensar assim também. E eu fiquei pensando nisso, fui rever o meu material, ele me pediu fontes acadêmicas sobre isso, sobre esses estudos, e eu fui atrás de algumas. E resolvi trazer essa conversa aqui com vocês. Então, hoje é uma conversa, não é uma aula, não tem nem leitura de passagens, não trouxe os autores, trouxe as referências para quem quiser ir atrás. E esse assunto do Atos, ele não é fácil, fácil para mim, não é fácil para ninguém, eu acredito, mas para mim também não é nem um pouco fácil. Porque é um assunto também que mexe com uma área dos estudos da Bíblia e dos estudos do cristianismo que eu acho meio chato, porque já está muito batida. Já tem muita gente trabalhando com isso, né? E não que seja ruim, tá? Mas é porque é uma coisa que já está há séculos, assim, já tem mais de 100 anos com vários especialistas em Bíblia, em Novo Testamento, em leitura crítica textual do Novo Testamento, em comparação das passagens dos sinóticos. Tem livros publicados que pegam Mateus, Marcos, Lucas e colocam em paralelo para mostrar onde o texto dialoga e onde ele diverge. Né? Tem super especialistas dando palestras sobre os textos do Novo Testamento há décadas. E gente muito boa, inclusive, fazendo isso, e fazendo isso com qualidade, mas também tem muita divergência. Então, é aquela conversa que eu trago aqui com vocês, a gente sempre perceber que quando a gente está estudando cristianismo, textos bíblicos e apócrifos também, tem sempre um viés. E a gente não cair na ingenuidade de achar que o autor é imparcial, porque ele também, mesmo que ele seja honesto, porque uma coisa é o viés do quero forçar a minha opinião para os outros, ou quero travestir a verdade para caber no que eu quero acreditar. E também, mas isso seria o mais desonesto, né? Mas mesmo a pessoa honesta, ela tem um background, ela tem uma criação dentro da família dela, ela veio de alguma igreja ou não, ela tem um sistema de crença dela e ela vai ler o mundo a partir do que ela conhece, ela vai ler a Bíblia a partir do que ela entende da Bíblia. E o mesmo para mim, e para todos nós aqui, né? Então, para mim é importante aqui no nosso estudo, não é a gente concordar ou discordar com esse ou aquele viés, é a gente ter clareza de que quando a gente está lendo um autor, a gente não está lendo só as ideias dele. Há uma intenção por trás. E a gente perceber essa intenção ajuda, inclusive, a gente entender os estudos gnósticos, porque nos textos apócrifos, os que entraram no cânone e os que ficaram fora do cânone, também houveram intenções por trás disso. E isso é parte dessa visão crítica de Viveca, né, que a gente tenta ter esse discernimento espiritual de compreender que o texto não é só uma mensagem. Tem alguém, uma redação, uma tradução, e até mesmo os acadêmicos que trabalham com o assunto, eles vão ter suas limitações, ou vão ter suas qualidades. Então, quando a gente trabalha com textos bíblicos, vai ter muito assim, pessoas falando coisas opostas sobre o mesmo texto. E aí, quando cai no Novo Testamento, a gente tem super especialistas das áreas, sei lá, da Igreja Batista, da Igreja Católica Romana, pessoal da ciência da religião, teólogos. E aí vai ter os historiadores, os ateus, os que odeiam o cristianismo e querem desbancar o cristianismo mostrando as contradições da Bíblia, e os que só entendem a Bíblia como um texto, um documento material produzido por pessoas e comunidades. E sim, a gente precisa entender isso no contexto, né? Então, como o Jason falou, né? Isso vai explicando que tem muita divergência doutrinária. Mesmo pessoas lendo o mesmo texto vão chegar a conclusões completamente diferentes. E a gente vai, quer dizer, eu vou lendo a Bíblia e o texto com a minha cabecinha de gnóstica, porque é o que fala com a minha alma. E às vezes eu leio coisas que estão numa interpretação do Novo Testamento que não é o que o teólogo especialista vai dizer, que não é o que o historiador vai afirmar. Mas o historiador não tem base de conhecimento da mística judaica e da literatura espiritualista. E o teólogo não conhece os apócrifos e acha que o que está na Bíblia está só ali na Bíblia e não consegue dialogar com os textos que ficaram fora da Bíblia. Então, trabalhar com Atos é muito complicado porque ele não é só um texto bíblico, não é um ensinamento de Jesus, ele é um texto político. E a gente entender de onde está vindo Atos também ajuda a gente na nossa leitura dos gnósticos
e também da visão de Jesus. Tem gente que ainda quer voltar com a ideia da inerrância da Bíblia, né? Que é assim, que não aceita a Bíblia como um texto histórico, criado, escrito por pessoas de grupos específicos. Se é a palavra de Deus, Criticando. ela não pode errar. E então tudo que é contraditório ali, eu preciso dar um jeito de distorcer a realidade cognitiva para conseguir acreditar naquilo, porque como é que vai se contradizer se é a palavra de Deus, né? Então a gente tem esse problema. Claro que quando a gente começa a conhecer os textos gnósticos, os outros grupos, que é o que a gente tem feito aqui, a gente começa a entender que, olha, são leituras do que aconteceu com os discípulos de Jesus, são leituras do que Jesus disse ou não disse, e tem intenções de outros aqui no meio, né? Então isso é legal da gente ver. Eu vou usar o Atos aqui. Eu fiz apenas algumas anotações numa folha de papel, como faziam os maias, para trazer para vocês algumas coisas que eu li, né? Algumas de autores mesmo que comentam para a gente ver que o buraco é mais embaixo e até para contextualizar os outros grupos gnósticos que a gente tem visto melhor e como que o Atos se encaixa nesse meio, do século I, século II. Eu não sou especialista no Atos, eu já li o Atos inteiro, mas a última vez que eu li ele foi uns 15 anos atrás. Então, eu não lembro muito, eu lembro das passagens muito mal, só por coisas que eu leio assim. E aí hoje eu peguei ele e resolvi passar a canetinha. Eu falei, essa minha Bíblia para estudo eu vou passar, porque eu tenho dó dos livros, eu nunca passo. Eu sou do tipo que não anota em livro. Mas aí eu peguei aqui um marcador de texto bem fraquinho, verdinho, e fui anotando. Porque quando a gente trabalha com letras, né, eu vim da letras e eu não sei explicar o que eu aprendi, então não esperem isso de mim. Mas quando a gente estuda na faculdade, se alguém aqui souber explicar, fica à vontade, a gente trabalha com crítica textual, com análise crítica dos textos, com linguística, com hermenêutica, colocar as coisas no contexto, perceber o uso léxico, né, dos textos. Então, tem muitos autores que fazem assim, olha, é, o estilo do autor é tal. Por exemplo, vocês já leram os livros do Alberto, alguns. Vocês já notaram que o Alberto escreve muito e que. E que isso, a não sei o que, ele usa o verbo haver muito, e ele usa o e que muito. A lógica dele é assim, uma frase depois da outra e tem um muito e que. É o estilo dele. E aí vocês um dia, o Alberto, daqui 50 anos, o Alberto já morreu e tal, alguém escreve um livro e atribui a ele. Mas nesse livro não tem nenhum EQ, não tem nenhum havia, não tem nenhuma linha de linhagem, não fala de fluxo da tradição, não é o linguajar dele. E aí alguém fala, esse texto aqui talvez não seja dele, porque a gente tem os outros, e esse aqui não bate o estilo, e até as ideias estão um pouco estranhas. É assim que os especialistas fazem com os textos bíblicos. Eles pegam tal palavra nas cartas de Paulo aparece em todas as cartas X vezes, mas nessa outra carta aqui não aparece nenhuma vez e está meio estranho. Vamos analisar isso. E assim, isso é uma das formas de fazer essa análise de textos bíblicos. Tem várias outras, né? E eu não pretendo fazer isso aqui agora com Atos, mas eu peguei algumas ideias para compartilhar com vocês, para a gente ter assim essa base de questionamento. Não é que a gente vai concordar sempre, não é que a gente vai entender o Atos e ter uma conclusão sobre isso. Eu não estou dizendo o que vocês vão pensar sobre isso, mas perceber que há problemas na construção desse texto para a gente, quando está lendo os gnósticos e quando está lendo a Bíblia, ter uma visão mais crítica no nosso estudo. Vocês vão encontrar autores de várias vertentes, tá? Mas eles vão falar, vão defender que Atos é um material histórico e que aí a gente deve ler aquilo como história, porque cita muito nomes de locais, de personagens, de encontros, tem uma história ali sendo contada, e tem gente que acha que Lucas, né, atribuído a Lucas, o Atos, é um material histórico. E tem gente que acha que Atos é forjado completamente. É assim, 90% uma invenção posterior para contar uma história. Para parecer verdadeiro, parecer histórico, mas sem ser. Onde a gente se encontra nisso? Onde eu me coloco nisso? Complicado, eu não sei. Eu leio ambas as coisas. Eu penso que Atos tem uma parte histórica, como os textos do próprio Novo Testamento têm um material
redacional mais antigo, e a partir daquele material redacional, aquilo foi ampliado e elaborado, enfeitado, desenvolvido, adulterado, mas em cima de algo que também era verdadeiro. Então, como que a gente faz para separar joio de trigo, né? Como diria Jesus. Como que a gente faz com um estudo da linguística, da hermenêutica, de tudo, mas da intuição também, a gente conseguir tirar algo dali ou simplesmente pular alguma coisa ou não? Não é fácil. Então, a gente só ter consciência de que existe esse problema na leitura do Atos já dá uma boa noção para a gente. Né? E tem muitos assim, historiadores, teólogos, acadêmicos que falam, olha, Atos tem muita coisa inventada. E também tem historiadores, teólogos e acadêmicos que falam, não, tem muita coisa histórica. Mas será que a gente precisa escolher um lado ou outro? A gente não pode simplesmente tentar compreender o contexto, né? Então, alguns autores vão falar que o Atos é um texto de propaganda do cristianismo ortodoxo. É um texto de propaganda, por isso que eu falei que é político, né? Não no sentido da política que a gente tem hoje em dia, né? Mas é um texto de propaganda. Por quê? Porque a gente está lidando aqui com a elaboração de duas figuras centrais, que é Pedro e Paulo, e que vão ser colocados como os mitos fundadores da Igreja Católica Romana. Então, os dois personagens importantes são Pedro e Paulo, mas Pedro e Paulo não se dão entre si, não se batem. Então, como que a gente faz isso? A gente escreve no Atos uma história que harmonize os dois numa grande epopeia narrativa, e isso vai ser usado para catequizar as pessoas, para convencer as pessoas. Então, alguns autores vão colocar isso, e eu concordo muito quando eu leio esse tipo de reflexão, porque não é sobre concordar com esse autor ou outro, é a gente vê o que eles estão argumentando e ver se faz sentido, entende? E eu não vou conseguir trazer aqui hoje todos os argumentos, mas trazer a reflexão para vocês, para pelo menos quando a gente for estudar, ter isso em mente. Tem alguns autores que vão falar que o Atos, até essa palavra que é traduzida por Atos, às vezes é a palavra grega praxis, que tem a ver com prática ou atos de vida, né? Então tem os Atos de João, tem os Atos de Tomé, que até o hino da pérola, essas histórias a gente encontra no Atos de Tomé, os Atos de João. Tem aqui atrás no livro, tem o hino de Jesus dentro do Atos de João. Tem coisas boas, tem coisas esquisitas, coisas que não batem com o texto gnóstico que está logo antes, né? Então a gente começa a perceber contradições. E nem Mas em termos históricos. Isso é é importante, para dar exemplo do que tu está falando. isso. O Então, Atos de João, como outros Atos, também apresentam histórias de personagens que não são do mesmo período. Aí fulano se encontrou com Beltrano, não pode, não tem como. o próprio Atos dos Apóstolos tem isso, né? Tem esse problema. Muito, muito. Então, como que a gente faz? Então, a gente tem que perceber que existe uma camada aqui no Atos dos Apóstolos de propaganda doutrinária que também busca dar autoridade a certas figuras para poder justificar certas ações. Tudo isso é construído no Atos. E o Atos ele está sendo desenvolvido, e aí os autores vão discordar, então eu vou pôr para vocês as duas coisas. Alguns vão colocar que a redação do Atos é por volta do ano 70, e outros vão colocar que é por volta do ano 170. A gente tem 100 anos de lacuna aí para ver qual que está certo, qual que está errado. Complicou, né? Ou se algum está certo. E isso também bate com essa história de é histórico ou é uma literatura teológica? Né? Bom, talvez, e aí eu tô fazendo aqui, tentando mediar a confusão. Talvez tenha uma parte histórica, que é lá do ano 70, que foi transformada numa grande narrativa no ano 170. Então ele pode ser as duas coisas, eu não sei. Mas a gente vê que ele está inserido num texto de expansão do cristianismo, onde Pedro e Paulo é colocado como figuras de autoridade que vão combater outras figuras, inclusive, né? O Simão Mago aparece. E é justamente no século II que Simão Mago é atacado como o pai dos gnósticos, o grande herege, o destruidor do cristianismo. Então é muito conveniente que ele aparece em Atos sendo apanhando do Pedro, né? Então tem uma certa conveniência na narrativa do Atos. O Atos ele está sendo usado para espalhar
um cristianismo católico romano num mundo helênico. Então ele precisa ter uma amplitude, assim, ele chegar a muitas pessoas e ele está refletindo uma narrativa que é a narrativa que a gente encontra em quem está acostumado com as narrativas helênicas. Então, assim, que é o que o Paulo chamaria de os gentios, né? Que o cristianismo pode chegar aos não-judeus. Então, quando a gente tem essa visão de conversão em mente, a gente pensa em pessoas ali da Ásia Menor, Turquia, de Roma, regiões dominadas por Roma e pela literatura helenística, são pessoas que conheciam, às vezes, as histórias de Homero, as grandes epopeias, o mito de Orfeu ou a Odisseia, né? Coisas que contam histórias grandiosas, de grandes feitos, de grandes atos. E aí o Atos dos Apóstolos surge então como uma literatura para mostrar que os discípulos de Jesus também são grandes heróis. Eles também fizeram feitos, eles também têm atos, eles também influenciam e convertem grandes populações. Só que tem vários problemas nessa narrativa quando a gente se depara com o estudo da história e quando a gente vai ver os outros contextos dos outros grupos cristãos, porque aí a coisa passa a não bater. Então a gente encontra nos Atos esse estilo de narrar grandes conversões, por exemplo. No Atos é como se o cristianismo fosse uma grande religião emergente que converteu centenas de pessoas e reuniu milhares nas praças públicas, e aí o Paulo tem um número enorme de pessoas que ele converte, e o Pedro briga com Simão Mago e tem uma plateia em volta, né? Tem uma coisa ali que você sente sendo desenvolvida. Só que o número de cristãos apresentados em Atos dos Apóstolos não bate com os dados históricos da época. Não condiz com os dados. Inclusive, a gente, quando estava estudando os ofitas, eu trouxe para vocês o diagrama dos ofitas, né? Que o Orígenes preserva quando ele comenta no seu texto contra Celso. O Celso fala do diagrama, o Orígenes escreve contra o Celso e ele comenta o diagrama que o Celso escreveu, né? E esse é o diagrama dos ofitas. O Orígenes fala de muitas outras coisas quando ele escreve o contra Celso. E aí ele cita, então através do Orígenes a gente vê as palavras do Celso. O Celso comenta, o Celso é de 150 mais ou menos. O Celso, ele comenta que na época dele, os cristãos não eram muito numerosos. Então ele está escrevendo contra os cristãos, porque ele tem ali uma questão pessoal, talvez, ele se irritou com alguns da cidade dele e resolveu escrever contra os cristãos, o Celso. E ele comenta, os cristãos não são muito numerosos, mas não é a impressão que o Atos dos Apóstolos passa para a gente. E o Atos passa para a gente uma visão de cristianismo da época que supostamente Pedro e Paulo estariam vivos, o que até nem é muito possível eles terem se encontrado. Mas se eles estão vivos, é anos 50, anos 60, assim, na versão mais absurda até. Não tinha grandes multidões de cristãos. Onde que estão essas igrejas cristãs que o Atos conta? Elas não existiam, a gente não encontra isso, né? A gente encontra grupinhos muito pequenos se reunindo na casa de pessoas, né? A gente encontra ali os ebionitas que seguiam mais o Pedro, os ebionitas que seguiam mais o Tiago, né? Logo depois vem o Serinta, aí vem o Carpócrates lá pelo ano 100, lá no Egito, em Alexandria. Não tem assim, a grande comunidade cristã que Paulo converteu. Não tem isso. Então, esse é um dos argumentos dos estudiosos de hoje em dia para mostrar algumas das incoerências que a gente encontra no Atos, porque o crescimento do cristianismo é aqui, igual o canal apócrifo, né? É orgânico. Ele vai devagar, do boca a boca, não tem assim E auditórios sendo sem convertidos no internet. microfone. Eu não estou usando um E- microfoninho de lapela aqui dando show no palco, né? Não, não. E o cristianismo era assim, era uma coisa orgânica. Eram alguns judeus, não era nem cristianismo ainda, eram judeus que seguiam Jesus,
que se espalharam para o mundo helênico, que conheceram não-judeus e foram dialogando a mensagem de Jesus e aquilo foi se multiplicando. E às vezes um para um lado, outro para o outro, não tinha uma unidade de cristianismo, como a gente tem visto aqui, até sobre os cristãos gnósticos, né? Então tem todas essas problemáticas quando a gente lê o Atos, mas tem outras coisas também. Ah, e também essa questão, né, que nesses primeiros anos, anos 50 do ano da Era Comum, 50 DC, 60, 70, nem a palavra cristã estava sendo usada direito, né? Quem começa a chamar de cristãos é no período das comunidades do Paulo, mas é logo depois que começa a aparecer essa palavra nos textos. Não sei se os gnósticos usavam Christos, porque Christos já existia em grego, mas cristão, eles não se viam assim. Eles eram judeus cristianizados, ou os cristãos judaizantes, ou os ebionitas nazarenos, como a gente conheceu eles. Não tinha cristãos. Então é meio estranho a narrativa do Atos quando a gente pensa nisso. E em Atos aparece cristãos, o que indica que quem escreveu Atos já está usando um termo que na época que era para ter sido escrito Atos, ninguém usava esse termo. Não assim nesse sentido, entendem? Eu já li alguns historiadores que levantam a ideia de que nesse momento, exatamente nesse momento que você está se referindo, esses grupos se referiam a esses grupos como uma seita judaica, Sim. não é? É uma seita, aqueles que seguem essa seita judaica de Nazaré, que veio era uma coisa que ainda não tinha uma determinação, como você está falando, uma denominação, né? Então fica muito estranho realmente usar o termo cristão nesse momento, né? O que mostra que esse texto pode ter sido escrito mais para frente, pelo Muito mais para uso da frente, palavra que ele está fazendo. muito mais para frente. Aí a gente vai para o E 170. aí a gente vai para o 170, mas pode ter resquícios do 70 ali no meio, né? Então por isso que eu fico assim, né? Não sei. Eu acho que o resquício que tem é a tradição oral, né? Sim, pode ter uma tradição oral ali refletida, Com junto certeza. com a redação de outros mãos Uhum. posteriores, né? E por isso Isso. que é complicado quando a gente estuda a Bíblia. Uhum. Já passo para o Jason. Mas quando a gente estuda Paulo e Jesus também, a gente vê que eles estão muito ligados aos fariseus. Jesus como um fariseu, Paulo um fariseu. O Paulo se diz um fariseu nas suas próprias cartas. Então isso é explícito. E os fariseus é assim como você disse, Carlos. Tem os fariseus que seguem Hilel, tem os fariseus que seguem Isso. Shammai, tem os fariseus que Uhum. viraram amigos dos essênios e seguem o mestre da retidão, tem os fariseus que seguem Jesus, os nazarenos que seguem Jesus. Aí começa, as coisas vão mudando assim, mas são judeus, né? Assim, de tradição judaica, né? Galileus, né? Etc. Então, concordo com você. Jason, Certo. Um outro detalhe assim, interessante em relação ao livro de Atos, já que ele foi escrito em um período muito posterior, nós podemos observar que os principais pilares da fé cristã também foi uma construção bastante tardia, né? Como, sim, por exemplo, Jesus Cristo dá a sua vida pelos pecados da humanidade. Se você sim, observar o começo do livro de Atos, se todos nós observarmos, nós veremos os apóstolos indo para o templo na hora nona, onde se fazia sacrifício de animais, né? Era o culto judaico. E aqueles sacrifícios de animais era justamente feito para purificação dos pecados. Então, tipo assim, é como se naquele período ainda não houvesse essa crença. Mesmo após a dita ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, né? sim, E se nós formos comparar, por exemplo, com as epístolas paulinas e até em certas passagens de Atos, Atos 17, se não me falha a memória, na conversão do carcereiro, em que Paulo diz que para ele ser salvo, ele precisa apenas crer em Jesus, né? Um pouco mais à frente, nós vemos Paulo, ele no templo de Jerusalém, fazendo sacrifícios, votos de rapar a cabeça, sacrifícios de animais, né? Então, assim, nós vemos uma contradição sim. grande nessa construção literária, como se no fundo houvesse mais de um autor que não teve coesão com outras partes escritas. Uhum. Então, podemos ver por aí que essa ideia principal do cristianismo hoje, da purificação dos pecados apenas pela fé, foi uma construção bastante tardia. Então, como um livro do cristianismo, nós achamos muita contradição. É confuso. É É. bastante confuso.
Perfeito, Geiso, é isso mesmo. Obrigada pelo seu comentário, acho que acrescenta bastante também aqui. Você me lembrou que quando a gente fala dos sinóticos, porque o Atos, ele é tradicionalmente atribuído a Lucas, né? Então, tanto que o pessoal une o Evangelho de Lucas ao Atos como se fosse o mesmo redator. Mas quando a gente pega os sinóticos, né, o Mateus, Marcos e Lucas, Mateus e Marcos fala, pelo menos no texto que chegou para nós, fala de Jesus ser o sacrifício do Cordeiro de Deus que redime os pecados. O Lucas não fala. Quando a gente pega essa parte final sobre Jesus, por exemplo, né, esse aí é aquele estudo comparado que eles fazem. Então, Mateus e Marcos vão usar essa ideia da remissão dos pecados pelo sacrifício de Jesus. Lucas não. Lucas vai falar sobre o arrependimento, a perdão, mas ele não vai enfatizar esse sacrifício de Jesus. Então, já é uma coisa que a gente vê que é diferente neles, né? E acho que isso que você coloca é justamente o que faz a gente questionar bastante, que é a falta de coesão textual, né? Não tem coerência, às vezes, as coisas. E aí a gente começa a ver que tem problemas na leitura. Então, é bem por aí. Bom, os autores, eles comentam algumas coisas, como, por exemplo, tem uma coisa muito estranha quando a gente lê Atos, que a parte sobre Paulo não bate com o que o Paulo escreveu sobre ele mesmo nas suas próprias cartas. Então, assim, é meio estranho, né? Eu sou uma pessoa, eu escrevo cartas de próprio punho e digo alguma coisa. E aí outra pessoa escreve uma biografia minha que faz o oposto do que eu mesmo disse. Mas tem um detalhe: nem Ah, todas as cartas de Paulo, algumas são exatamente. atribuídas a Paulo. Tem Exatamente. esse detalhe. Tito, Timóteo 1 e 2 já são cortados, as Já partes são, pastorais. isso, inclusive, é admitido pela própria igreja. É admitido pelos Né? teólogos Mas pela católicos, própria teólogos, né? igreja diz que São- cartas de se refere a Paulo, mas não exatamente Exatamente. ele que Mas quando redigiu. a gente pega todas as cartas, como todo texto que virou canônico, tem uma mão de edição ali, né? Não sejamos Sim, ingênuos. totalmente. Alguns são mais editados, outros menos. Uhum. Alguns são forjados desde a sua origem, outros são só adaptações que alguém amarrou de outro jeito, né? Então a gente tem que ter essa visão. Mas quando a gente pega as cartas que são mais confiáveis, digamos assim, que dizem que é do Paulo mesmo, mesmo que tenha um problema aqui ou ali, mas Sim, é essa aqui é do totalmente Paulo. diferente. Sim. Se a gente lê ela e lê Atos, tem coisa que, ó, não bate. É como se eu, que sou vegetariana, escrevesse um texto pró-vegetarianismo e depois que eu morrer alguém escrevesse um texto dizendo que eu estava saindo de um churrasco super de barriga cheia e aí fiz alguma, Sim. sabe, coisas básicas assim que não batem às vezes nas cartas de Paulo. E aí os autores, esses que eu falei no começo hoje, que são super especialistas em crítica textual bíblica neotestamentária, eles vão ponto por ponto, né? Olha, nas cartas Paulo falou que visitou Jerusalém 3 vezes, mas no Atos fala que ele foi 7. Como que o número é tão diferente? Então, se ele mesmo disse que só foi 3, então por que eles estão dizendo que foi mais, sabe? Coisas assim que a gente vai pescando as incoerências e vai tentando entender o que aconteceu, então, aqui nesse texto, né? Então, tem muito isso. O Paulo do Atos é muito diferente do Paulo das cartas. Muito diferente. Até a cristologia, que é essa visão que o Paulo tem de Cristo, nas suas cartas, não é o que a gente vê o Paulo defendendo em Atos. É como se o Paulo de Atos fosse um personagem de fanfiction que alguém usou ele de personagem principal para contar uma outra história. Sei lá, como se eu escrevesse aqui uma história sobre o Harry Potter encontrando um manuscrito gnóstico. Mas não foi a autora do Harry Potter que escreveu, fui eu. Então, minha filha está lendo Harry Potter, por isso que eu lembrei dele agora, tá? É, então a gente Agora, o tem Pedro essa. é o mesmo. Oi? Pedro é o mesmo. O Pedro ele tem as características Ah parecidas, lá, né? firme e Engraçado. forte. É mais ou menos, né, Jane? Mas ele é um pouco mais poderoso, ele solta raios pelos olhos, faz os outros levitarem, assim, no Atos. Ele... Não, eu digo assim, a personalidade, aquela coisa Sim. do. Né? E eu concordo com o que o Jason colocou aqui no chat. Eu acho que tem mais de um autor de Atos. Então pode ter sido esse redator principal É e depois possível. várias mãos elaborando. Aham. E por isso a gente tem esses problemas. Ou, Alaia, Ah, uma outra opção
por enquanto é a minha, que são 3 autores, e aí uma mão que Amarrou. amarrou, tentou, né? Porque tem O coisa lá que é editor. impossível de conectar. Olha que interessante. Tem alguns autores desses acadêmicos que eu não vou lembrar de memória os nomes, gente. Depois eu passo uma lista para vocês que eu sei que escreveu sobre Atos. Aí vocês podem ver as várias versões. Mas eles falam, por exemplo, que claramente em algumas passagens de Atos tem influência do texto do Flávio Joséfo, que é um historiador judeu. Então, assim, por quê? Porque parece, alguns autores pensam isso, que o autor de Atos escreve em grego. Mas ele quer dar a entender que aquele texto que ele está produzindo é um texto bíblico original. Então ele está tentando passar uma impressão, sabe? Ele está tentando emular o estilo bíblico. Então ele usa muita, ele descreve as famílias bíblicas, ele fala muito dos profetas, ele faz uns discursos assim, mas às vezes ele cita as informações para dar esse peso histórico, mas o jeito que ele está explicando é o que está lá no texto do Flávio Joséfo. Então tem autores já pegando isso para dizer, o autor de Atos, ou um dos autores de Atos, escreveu depois de Flávio Joséfo. Então isso ajuda na datação. E outro já está pegando assim, olha, essas passagens aqui talvez não seja informação de memória do redator, porque ele cita muito nomes de reis, né, o Agripa, o Cláudio, ele cita a cidade, ele cita o nome do governador. Então, ele faz muito isso no texto Atos. E aí, esse acadêmico, por exemplo, ele estava falando, olha, talvez ele esteja citando o Flávio, ele está se apoiando no que o historiador judeu está falando para dar credibilidade ao texto de Atos como se fosse um texto de memória, quando não é, porque ele está escrevendo sobre algo que já passou e não sobre algo que ele está vivendo. Então, isso é uma das coisas que eu encontro quando eu vou estudar sobre Atos. A gente pode estudar o livro de Atos como uma fonte de estudo e reflexão, mas a gente tem que saber que ele não tem confiabilidade histórica. Por que ele não está retratando a história daquele tempo de Jesus, se é para ele ser do tempo de Jesus? Por que ele está se referindo a personagens e locais e até terminologias que aparecem bem depois, né? Isso é uma coisa para ficar no nosso radar também, perfeito. Mas é para dar esse caráter bíblico que você estava falando. É. Né? Porque nenhum, isso que ele trouxe, que o amigo trouxe, super importante, o Jesus trouxe, mas nenhum livro da Bíblia se remete a fatos reconhecidamente históricos, nenhum deles. Então, para dar esse caráter bíblico, né, não se cita, não se remete a esses acontecimentos que o Jesus citou aí. Fica mais, né? E até acontecimentos pessoais. Acontecimentos pessoais da vida do Paulo, por exemplo, que é um dos personagens principais de Atos, tem toda aquela história da conversão por causa do Estevão. Estevão é apedrejado porque ele falou mal do templo de Jerusalém, aí apedrejam ele, aí o Paulo depois se arrepende, né? Se isso foi tão marcante na vida do Paulo, por que nenhuma carta do Paulo ele sequer cita esse nome Estevão? Será que existiu esse cara? Será que isso aconteceu de fato? A gente começa. E por que Paulo estava em Jerusalém? Eu vi uma autora falando, foi uma palestra nesse caso, mas ela tem um livro, eu passo para vocês. Ela falando assim, por que Paulo sai lá da Ásia Menor, que é a Turquia, e vai até Jerusalém para encontrar o sacerdote do Templo de Jerusalém para ter a bênção dele, alguma passagem assim, não lembro bem. E ela fala assim, eu morri de rir nessa hora. O sacerdote de Jerusalém, ele não era essa grande autoridade que a história de Atos está tentando passar. Os essênios, a 10 quilômetros ali, não tinham o menor respeito por ele. Você acha que ele ia controlar quem estava lá na Ásia Menor? Sim. E outra coisa, Jesus tinha interesse em Jerusalém, eu já repeti isso aqui. O Atos, ele tenta colocar a igreja como fundada em Jerusalém e permanecida em Jerusalém. Mas Jesus ensinava em Cafarnaum, em Magdala, em Betsaida, em Betânia, lá no norte, na Galileia. Às vezes ele passava ali por, sei lá, Jericó, passava ali pelos essênios, mas Jerusalém não é um ponto de interesse de Jesus. Ele vai lá para brigar com os vendilhões do templo, ele vai lá, teoricamente, para ser apedrejado, crucificado.
E os grupos que ele tem contato, os fariseus, não são os saduceus de Jerusalém. Os grupos que ele tem contato, os essênios, são grupos que desprezam o sacerdote de Jerusalém. Então, Sim, por que a igreja totalmente. cristã ia surgir no seio de Jerusalém? Você acha que os discípulos ficaram lá? Eles não ficaram lá, eles nem moravam lá. E por que que o Atos tem essa redação propagandística de conversão do cristianismo tão intencionada para Jerusalém? Porque eles têm um desespero no Atos que fica evidente que é harmonizar Pedro e Paulo. A gente sabe que o Paulo estava em debate, em briga, em diálogo com grupos judeus cristãos do grupo de Pedro, descendentes de Pedro, que achava que o cristianismo tinha que ser judaico. E o Paulo queria espalhar isso para os gentios, para os helênicos, para as pessoas que não são de família judaica. Os judeus são mais fechados, né? Sim, Então, inclusive das regiões dele. isso. Então, tudo aquilo que o Paulo queria de falar que o importante é a sua fé, o importante é o amor no Cristo, o importante é você ser batizado no Espírito e não na carne, que não precisa fazer circuncisão. A gente viu que o grupo ligado ao Pedro, lá nos nossos primeiros estudos dos Nazarenos e Ebionitas, eles falavam, não, se você aceita Jesus, você tem que se circuncidar. Mesmo que você nasceu na Grécia, agora você vai fazer a circuncisão e você vai virar judeu. E o Paulo estava discutindo com esse grupo. E Uma aí discussão eles fazem boa. uma forma do Paulo ir até Jerusalém para conseguir a bênção dos judeus, porque aí eles fazem as pazes e aí o cristianismo se espalha por todo o Não. mundo, né, na visão deles. Então tem uma tentativa ali de harmonizar essas duas histórias, porque também, se a gente lembrar das primeiras aulas, que eu não espero que vocês lembrem, mas está lá nas aulas gravadas de fevereiro, março, que a gente viu os ebionitas, a gente vê, por exemplo, que eles falam de Jesus como um homem humano, filho de pai e de mãe, que se tornou Cristo na ocasião do batismo. Então, eles têm essa importância do batismo. E o Paulo tem uma visão de Cristo que puxa mais para os gnósticos. É uma cristologia do Cristo divino, Cristo em mim, o Cristo que me salva, o Cristo que não é. O Paulo não tem muita preocupação com o Jesus humano. Ele fala muito pouco. Ele fala, Jesus teve uma mãe. Ele fala às vezes de Jesus como um ser humano, mas a preocupação do ensinamento de Paulo é Cristo. Então são dois grupos muito diferentes em alguns pontos. Esse que vem do Pedro e esse que vem do Paulo. Então não é coincidência que um texto de disseminação de uma igreja, de propaganda política dessa igreja, vai tentar harmonizar justamente Pedro e Paulo para ser os dois que convertem as grandes populações. E aí Jerusalém é colocado nisso como uma ferramenta de argumentação. Vocês percebem esse uso disso, né? E aí Paulo vai encontrar Pedro em Jerusalém, vai encontrar Tiago em Jerusalém. Eu tenho um Olha, Pedro pouquinho e Tiago não estavam vivos Não quando. estavam. Tiago não estava lá e Pedro com certeza não estava vivo. Porque se Paulo nasceu por volta do ano 6 e as datas de Jesus estão erradas, eu sei que eu não tenho como provar isso aqui para vocês, mas a gente puxa um pouco para trás. Mas mesmo que fosse oficial, de 0 a 30 lá, que eu acho, não acho que é. Paulo Paulo não começa, teria chegado aí ainda. o Paulo começa a ensinar lá em 40, 50, morre em 60 e tantos, dizem. Ele não encontrou Pedro e Tiago. E Tiago não estava em Jerusalém. Tiago nem vivia em Jerusalém, sabe? Então, essa história do Atos não cola em muitas partes. Ela não me desce em Sei lá, muitos essa coisa momentos. de Jerusalém, essa ênfase é uma coisa bem judaica, sabe? Bem judaico. É bem judaica, essa Mas coisa de para mostrar Jerusalém, que, Jerusalém, olha, Jerusalém. ok, porque é uma tentativa de agregar os seguidores. Não, Então, sim, olha, claro. ok, vocês são judeus cristianizados, a Uhum, gente respeita a tradição de vocês. Olha, Paulo é um judeu, Paulo foi lá no uhum, sacerdote de Jerusalém. uhum. Mas aí ele recebeu a missão de espalhar pelo mundo. E fica essa história contada. E aí ele vira um personagem fictício de uma novela, que ele é um grande perseguidor que matava cristãos, e aí ele teve um grande arrependimento, teve uma catarse emocional, e aí isso serve muito para falar para as pessoas: ah, você fez tudo muito errado, mas se você se arrepender e se converter, vai ficar tudo bem. Olha, se até Paulo virou apóstolo de Cristo, mesmo sendo um perseguidor de cristãos, você que só bateu na sua mulher, tá tudo bem, você vira cristão e tá perdoado. Entende? É um jeito de lidar com o cristianismo, um jeito populista de espalhar esse tipo de cristianismo para conversão de massas.
E é isso que eu vejo muito na leitura do Atos. O que não quer dizer que tem alguns trechos ali do Atos que fala do contato de Paulo com Gamaliel ou com Barnabé. Jane me ajuda, eu sempre troco os dois. Barnabé. Fala de alguns locais que o Paulo passou. É bem provável que ele tenha passado mesmo por Damasco. É bem provável que ele tenha ido à Judéia, não necessariamente a Jerusalém, né? Mas essas viagens é factível de ter acontecido. Os locais citados, o Barnabé, alguns personagens são Então, interessantes da gente observar. Eu ia comentar que tem um aspecto que tu está chamando a atenção sobre o próprio título, tu começaste por isso. Aí eu estou achando interessante que eu nunca tinha me dado conta desse detalhe e você chama a atenção. Quais são os outros apóstolos que aparecem ali? Reparem, a ideia de apóstolo é aquela de que é alguém que foi preparado e conduzido por Jesus para divulgar o evangelho, a boa nova, né? E para isso tinha que ter sido testemunha da ressurreição de Jesus. Bom, a primeira testemunha nunca foi falada no Atos, né? Madalena não aparece, está de fora. O Simão Mago não era bem visto, então esse também é visto sendo queimado. O Filipe tem aquela passagem ali que nem me lembro direito, mas E os grandes apóstolos dele não aparecem. São os atos, como diz a Laia, de Pedro e de Paulo, e detalhes poucos sobre outros. Cadê os apóstolos? Se é para ser algo que está falando do personagem central de todo esse cristianismo, que é Jesus, Jesus não aparece ali, né? Não são os apóstolos se referindo ao mestre, são briguinha de vizinho. Então fica óbvio, né, que isso, e aí fica muito claro, os Atos parecem ter sido um texto preparado, organizado e apresentado como um texto de divulgação para a formação de grupos cristãos. Não tinha, como disse a Laia, não tinha grupos cristãos. Tinham pessoas soltas, tinha pequenos grupinhos que entravam, que se reuniam em casas. Não tinha multidões E para tem um dizer isso. autor, Jane, que fala assim, que o Atos é um texto produzido para legitimar a expansão do Isso. cristianismo. Eu falei, Exatamente isso. É exatamente isso que eu penso. O primeiro, apenas o primeiro bloco, o primeiro bloquinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, iniciozinho dele só, que aparecem o grupo dos discípulos falando de Jesus. e é Ponto, bonita essa acabou. passagem. Essa passagem é lindíssima. Aliás, Eu ela tem todo sublinhei. um cara de Sofia de Jesus o Cristo, Tem. de Cristo Sofia, de Parece. Apócrifo de Tiago, de Tomé, toda, cara. Então, acho Tem. que foi colocado ali de propósito, para atrair. E depois dali se vai para uma viagem muito estranha. Mas então, tu achas que o Paulo, do jeito que gostava de viajar, acho que ele tinha muitas milhas, né? Ele não teria, com tanto que ele viajou, ele não teria dado jeito de ir encontrar pessoalmente com Jesus? Paulo do Né? nada aparece como um toque de mágica, né? Ah, bora criar um personagem chamado Paulo. Pô, aí coloca ele lá. No apredejamento de Estevão, ele nunca conheceu Jesus. Gamaliel, no julgamento de Pedro, age também como se nunca tivesse conhecido Jesus, nem o movimento dos nazarenos. Aí diz assim: e se esse movimento desse tal de Jesus for de Deus e não dos homens? Ou seja, como se Gamaliel, um dos principais do Sinédrio, tivesse um pouco alheio aos eventos que tivessem acontecido. Então, como o nosso amigo falou há pouco tempo, não tem como não ter sido uma construção literária a partir da metade do segundo século. Não tem. Não tem como esses escritos terem sido contemporâneos. Que a gente está falando aqui da perseguição, né? Realmente tem muito isso na cabeça, mas não tinha ainda cristão para perseguir a ponto de ser um acontecimento que existe um homem perseguindo cristãos, né? Nós estamos falando Que de um cristãos, né? momento que não existia o nome, né, cristão, e que são pequenos grupos que ainda estão, né, discutindo ou orando, ou louvando, seja o que for, essa figura chamada Jesus. O problema dos judeus está resolvido. Jesus morreu. Eles tiraram Jesus de cena. Né? Está resolvido porque teve toda aquela... Considerando ainda a Bíblia, né? Toda a narrativa bíblica, né? De que ele vai ao julgamento, que Pilatos lava as mãos,
né? E deixa bem claro na narrativa, ele não me fez nada que eu possa levar a condenar esse homem. E os judeus, né, enfatizam que tem que condenar, porque ele não é rei, porque ele não é blasfema, isso e aquilo. Então, o problema dos judeus está resolvido. Então, essa perseguição, ela fica, no meu entendimento, extremamente forçada. Extremamente forçada. O cara sai da Turquia, lá no ano zero, A né, pé, a uma lombo de enorme burro, para chegar a Jerusalém, né, para para perseguir matar quem? cristão. Para matar cristão. Que cristão? Em alguns apócrifos, desses gnósticos que a gente tem lido, mas eu lembro de ter passagens no livro de Tomé, no apócrifo de João, acho que tem também, dos discípulos estarem preocupados de como eles vão continuar o trabalho do mestre se eles estão sendo perseguidos. A gente vê que, ok, vocês vão me dizer, mas isso também pode ser uma construção literária dos grupos gnósticos. Eu falo, pode ser reflexo de uma tradição oral e alguém escreveu isso. Pode também, pode ter um propósito aí. É entender a gente qual é a intenção por trás sempre. Mas a gente vê que existe essa narrativa, até na Bíblia tem. Se vocês lerem Mateus, ali tem um pouco. Que os discípulos também estão sendo perseguidos. Se eles cortam a cabeça do movimento e o movimento vai ficar lá no centro urbano que eles tanto desprezavam, sendo perseguidos, Le- né? Lembrando que ali tinha os raros cristãos, ou seguidores de Jesus, vamos chamar, e muitos romanos e muitos judeus. Então, que minoria ridícula vai ficar ali esperando? E aí o que o Carlos falou, eu gosto de brincar, eu não sei se não tenho resposta, mas eu brinco com essa ideia da perseguição do Paulo em dois sentidos. Uma alguém traduziu muito mal a palavra perseguia, porque perseguir é o quê? É ir atrás. Então eu posso dizer que os cavaleiros do rei Arthur perseguiam o Santo Grau. Eles estavam indo atrás de descobrir o Santo Grau, eles não estavam indo matar o Santo Grau, né? Então, esse é um problema terminológico. Mas também a gente tem a evidência, até pelos próprios padres da igreja, quando relatam os nazarenos ebionitas, e as cartas do Paulo, lá, que é Romanos e Colossenses, que tem mais, não lembro agora de qual, que ele está discutindo com algum grupo de judeu cristão sobre a circuncisão, sobre a importância de seguir a lei, a Torá, sobre isso ser necessário ou não. Então, não é que ele estava perseguindo os judeus cristãos, ele estava em debate com eles, ele estava discordando, ele estava brigando por carta com eles, que é diferente de você ser um soldado perseguindo as pessoas, né? Então, como que a gente lê essa perseguição? Mas como que ela foi construída no Atos para criar Não, esse personagem? Então, sim. pode ter um fundo ali de verdade, de uma briga ali de um grupo judeu-cristão com o Paulo helenizado querendo aumentar a disseminação da mensagem do Cristo, e os judeus ali cristãos mais fechados, e eles brigando, e isso virou uma tradição oral, que aí um dia, lá em cento e tantos, alguém falou, e se eu pegar isso aqui e transformar Paulo numa epopeia heróica do grande perseguidor que foi convertido num momento trágico da vida dele, e aí ele teve uma visão. Nossa, isso aqui vai vender, faz isso. Né? Então, eu vejo essa construção desse jeito. Não sei se é assim. Mas a perseguição, nesse sentido, principalmente nesse sentido, né, ela é para um acerto de conta, para uma punição. Isso só vai acontecer quando os cristãos realmente tiverem voz dentro de Roma, quando eles começam a incomodar Roma. Aí começa a haver uma perseguição. Quem são esses caras? É o que pergunta Nero. É o que perguntam os imperadores. Quem são esses caras que não reconhecem nossos deuses, que não fazem sacrifício para os nossos deuses? Aí começa esse processo de perseguição. Quer dizer, a gente está bem Sim. longe Então é de posterior. bem longe. A gente pode chamar isso de. A gente está bem longe de um processo de perseguição aos cristãos, né? Sim. Eles são uma minoria da minoria É a ali. minoria da Por minoria. isso É que uma esse seita relato judaica. de grandes conversões não faz sentido. Bom, só mais uns pontos para a gente finalizar hoje, que a conversa está boa. Uma coisa muito interessante sobre o texto Atos dos Apóstolos. A primeira vez que ele é mencionado é lá no. Como é que é o nome? Cânone Muratório. Cânone Muratório é uma lista
de livros que depois vai dar no Novo Testamento. E ele é mais ou menos do ano 170. Então é a primeira vez que a gente vê uma menção de Atos dos Apóstolos, é num texto chamado Cânone Muratori, do ano 170. Quem é o primeiro autor que a gente conhece que cita o texto Atos dos Apóstolos? Dou duas chances para vocês. O titio Andes, né? Irineu. O tio Irineu e o Irineu, com Hipólito. certeza. A primeira vez que aparece na boca de um padre da igreja o nome Atos dos Apóstolos é pelo Irineu. E o Irineu é de quando? O Contra as Heresias. 180. 170, 80. É 70 para 80 que ele está escrevendo. isso por aí. Mas antes do Irineu, a gente está 170, 180. Primeiras menções do Atos dos Apóstolos. Ué, mas o Lucas não é do ano 50? Quem morreu um pouco antes disso? O Marcion. Marcion morre em 160. Quem gostava muito do Paulo? O Marcion. Brilhante, Alaia. Marcion cita Atos dos Apóstolos? Não cita. A gente sabe que as 3 cartas pastorais foram escritas como uma reação ao movimento gerado pelo Marcion. Marcion, como a gente já estudou aqui no grupo e tem o vídeo salvo lá na playlist, ele é o primeiro oficializador de um cânone cristão, o que a gente chamaria de uma coletânea que, olha, galera do meu grupo, esses são os principais textos que a gente vai ler, mais ou menos isso. E ele pega as principais cartas paulinas. Curiosamente, as que a gente hoje sabe que não são autênticas não estão citadas no cânone do Marcion, porque será? Elas não existiam ainda. Tá? E além das cartas paulinas, porque ele gostava muito do Paulo, ele inclui uma versão do Evangelho de Lucas. A quem é atribuído o Atos dos Apóstolos? Lucas. Mas não tem nada a ver com Atos. É. Ele citaria Então, com certeza. o que acontece? Estou conjeturando com vocês. Marcion morreu. Ele era muito culto, muito inteligente, desenvolveu uma teologia de um cristianismo do grupo dele, onde o Velho Testamento era excluído e o Deus do Velho Testamento era visto como um criador mau, então ele estava se afastando dos grupos judaicos, assim como Paulo debate com os grupos de judeus cristãos. E o Marcion, ele deixa essa ideia de um Novo Testamento. Pronto. O Novo Testamento mesmo só vai ser oficializado mais de 200 anos depois do Marcion. Então, o Marcion é pioneiro nisso. Mas ele era muito bem quisto em várias comunidades. O Marcion esteve em Roma. Ele tinha grupos marcionitas em Roma, em Antioquia, em Damasco, talvez, na Síria, e ali na Ásia Menor, porque ele é da Ásia Menor, na Turquia. Quando ele morre, começam a escrever contra ele, começam a falar mal dele, começam a destruir o trabalho dele. Então, o Irineu escreve contra ele, o Hipólito escreve contra ele, o Tertuliano escreve contra ele. Vamos acabar com esse Marcion. Ele morreu, agora acabem com a reputação dele, queima esses textos, se livra desse cara. Esse grupo dele está nos enchendo o saco. Ah, o Marcion gosta muito do Paulo. Boa, vamos escrever umas cartas pseudepígrafas, atribuir ao Paulo, para dizer que o Paulo estava combatendo justamente as ideias que o Marcion defendia. Vamos botar o Paulo contra o próprio Marcion. Aí a galera dele vai ceder. E é isso que eles fizeram. Então, isso me chama atenção, porque os Atos dos Apóstolos, um dos grandes personagens é o Paulo. Mas não tem nada a ver com o Paulo do Marcion. É um texto de 170, 180, com uma função ali teológica específica, né? Com legitimar aquele tipo de cristianismo, com dar autoridade para aquelas pessoas específicas, com aquela visão sobre Cristo, se conectando a Jerusalém, trazendo os judeus de volta, os judeus cristãos, porque o Marcion, que gostava do Paulo, brigou com os judeus cristãos. Então, opa, a gente está perdendo aqui, a gente está perdendo
a alçada desses outros cristãos. Vamos trazer eles de volta para a nossa igreja. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar o Paulo e dizer que o Paulo se converteu, ele era amigo dos judeus, e ele encontrou o Pedro e ficou tudo bem, eles deram um beijinho na bochecha, ficaram amiguinhos, né? Vamos fazer essa harmonização. E a gente vê muito isso no texto do Atos. Essa tentativa forçada ali de trazer um cristianismo para uma função de catequese ali, de conversão, de politicagem. Pelo menos eu tenho visto assim, nas coisas que eu li, me faz sentido. Então a gente conclui que o Atos é um livro com elementos históricos, porque pode ter base, e aí eu acredito até que tenha, num diário de viagem do Lucas, porque boa parte ali do Atos são relatos de viagem, certo? E o Lucas, pelo que a gente sabe, era um seguidor do Paulo, que viajava com o Paulo, assim Isso é como bem claro. Hã? Isso é bem claro. Lucas é É, discípulo de Paulo. sim. Assim como lá o Apolônio de Tiana tinha o Damis, que ia anotando tudo, e aí o filósofo chamado Filósofo escreveu Atos de Apolônio de Tiana, que virou a vida de Apolônio de Tiana, que tem feitos heróicos, tem exorcismos, tem milagres e viagens. Mesmo estilo, daquela época era um estilo comum na época. Então, essa turma da igreja que redaciona o Atos ou amplia o Atos, eles estão fazendo parte do estilo de época. Eles estão tentando se inserir naquela cultura, só que com a mensagem cristã para a conversão das pessoas. Então, é como se fosse uma panfletagem. Será que Irineu e Clemente, eles não se infiltraram no verdadeiro movimento cristão, justamente para trazer essa deturpação que se tornou o que nós vemos hoje, com o propósito de destruir o verdadeiro cristianismo? Será uma possibilidade? O Clemente, eu acredito que não, porque ele preserva muitas coisas boas do grupo do Valentino. Por algum Sim. motivo, ele preserva os textos. O Inclusive os Irineu, conceitos gnósticos. o Irineu, eu acho que é plausível a sua reflexão. Destruição de dentro para fora, né? Isso, inclusive, ele tenta trazer para ele uma credibilidade, como se ele tivesse sido discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, que foi É, discípulo ele do inventa a próprio sucessão Jesus. apostólica. Isso, e ele canoniza os quatro evangelhos, usando numerologia, para mim essa parte mais hilária, e diz que todos os outros não prestam mais. E é nisso que os pastores hoje se baseiam para dizer que os outros evangelho é tudo heresia e só presta os quatro. Isso era justamente a briga do Irineu. Ele reclama que essas outras comunidades cristãs tinham outros textos que ele não tinha. E aí ele não está conseguindo controlar o que todo mundo acredita. Então eles precisam ter uma hegemonia da crença dos outros, né? Eles precisam controlar o pensamento dos outros. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho controle sobre esses grupos que têm um monte de evangelho que não são os nossos? Ele Tem que escreve ter o isso no dono Contra da as verdade. Heresias. Então ele fala: esses gnósticos têm muitos textos que não são os nossos. Então eu vou determinar, né, bem você lembrou, que só tem quatro evangelhos, porque só tem quatro cantos do mundo, então só pode ter quatro evangelhos. Que faz muito sentido Hilário. isso, né? Eu sempre, Hilário. assim, eu Ele sempre dá de falo aqui, bandeja para a gente poder comentar. pois é, mas eu sempre falo na minha cabeça, Júnior, e assim, o Jason, todo mundo, é política, é poder, É, não é teologia. O que o Irineu está interessado é do poder controlar essa massa que está nascendo, que está se formando, que está. É só isso que ele quer. Isso vai estourar lá na frente, em Nicéia e o resto da história. Poder. Naquele tempo, viu, Carlos, as igrejas se utilizavam da teologia como modo de poder naquele tempo. só- Sim. Bom, boa parte dessa redação do ato, segundo eu estava lendo, e faz sentido, para mim pelo menos, que é essa tentativa, então, de legitimar a presença de cristãos não judeus nas comunidades cristãs. Porque o Paulo fica aquele que defende os não judeus, e aí eles conseguem, com Atos, trazer essas outras pessoas para dentro da igreja. A gente chega à conclusão que boa parte do que está ali é parcialmente inventado. Tem coisas que sim batem com as cartas paulinas, mas é esquisito, porque se Lucas andava com Paulo nas viagens, e se Lucas era discípulo de Paulo, aluno de Paulo,
É esquisito que o redator de Atos parece que nunca leu uma carta de Paulo. Ele não cita nada das cartas, ele não cita as cartas, ele não menciona a escritura de Nem os carta, acontecimentos das cartas. e nem o que acontece durante as cartas. Então, assim, como que o Lucas não conhecia as cartas, se o Atos é do Lucas, né? Então a gente fica com essa pulga atrás da orelha. E Tá é bom. curioso que o Atos ele tenta unificar o cristianismo, né? Uma tentativa disso. Quando a gente lê o Celso no Contra Celso, o Celso ele fala de vários grupos cristãos. E ele fala, e ele reclama, o Celso não gosta dos cristãos, mas ele fala assim: tá cheio de grupo de cristãos, desses cristãos aqui na cidade, e eles nem se entendem entre si. O que que eu quero saber desses caras? É mais ou menos esse o tom. Tô brincando, mas. E aí, quando o Orígenes escreve contra Celso, citando Celso, é o Orígenes que vai nomear esses grupos cristãos como valentinianos, carpocracianos, ofitas. Ou seja, todos esses grupos que hoje a gente está chamando de gnósticos, o Celso estava dizendo que eles são cristãos. Então é isso que está no subtexto da tentativa do Atos de apagar esses grupos para unificar numa única igreja, entende? Essa variedade de cristianismo, que é o que a gente está tentando resgatar aqui no Apócrifa. Conhecer essa outra variedade de cristianismo. Enfim, eu tinha coletado, mas aí não vou trazer agora, várias passagens assim que nos Atos diz que Paulo foi para Jerusalém, depois ele foi para Damasco, e aí teve a cena da conversão que Jesus aparece para ele. E depois ele volta para Jerusalém. Mas nas cartas ele disse que ele só foi para Jerusalém depois que ele passou por Damasco, então está contradizendo. Então tem vários exemplos assim de contradições das próprias cartas de Paulo contradizendo Assim, Atos. no Atos, assim que ele se converte, ele volta de Damasco direto para Jerusalém. Em Gálatas, ele diz que após a conversão ele ficou 3 anos e meio no deserto da Arábia, depois voltou a Damasco e só depois de 14 anos ele foi para Jerusalém por causa de uma revelação que ele teve, que ele tinha que ir. É Perfeito. desse ponto. Então, e aí, qual que está com a razão? A carta escrita de próprio punho ou o evangelho? Obrigada, Geiso. Era isso a passagem mesmo que eu estava tentando lembrar. De nada. É em Gálatas que ele fala isso. Em Gálatas, né? Enfim, tem todas essas inconsistências, imprecisões históricas. Tem o problema de retratar, por exemplo, o Simão como o arqui-inimigo, o arqui-herege, brigando com Pedro, que a gente vê que tem o interesse do Irineu, que o Irineu que emplaca essa narrativa do arqui-herege Simão, o pai dos gnósticos, o destruidor do cristianismo. Quem joga esse texto assim é o Irineu, e o Irineu é o primeiro a citar Atos. Será que não tem uma coisa a ver com a outra, né? A gente vai levantando isso. Eu fiz um exercício aqui, e eu queria finalizar com ele, que eu mostrei para vocês que eu sublinhei algumas passagens do início do Atos, que a Jane citou bastante agora, que realmente parece com outros textos que a gente conhece, gnósticos, inclusive. Tem aquelas figuras de linguagem, aquelas imagens que tem, tanto na Bíblia quanto nos apócrifos, de os céus estremeceram, uma nuvem se abriu, Jesus apareceu, os discípulos estavam reunidos juntos e perturbados, e aí tiver essa visão que a gente tem lá no Sofia de Jesus o Cristo, no Bicho Sofia e outros textos. O próprio apócrifo de João aqui atrás tem essa imagem de Jesus vindo quando João está perturbado. Tem também aqui no início do Atos, o que reforça o que a Jane diz, e para mim faz sentido, de que talvez tivesse um texto base, que tivesse algum conteúdo espiritual ou um relato de viagens do Paulo, alguma coisa assim, e juntaram tudo isso nesse grande textão que ficou confuso e contraditório, e ampliaram. Mas eu estava lendo aqui o prólogo, né, o capítulo 1 do Atos, e me chamou muita atenção que tem 4 parágrafos que, para mim, são obviamente inserções no texto, porque não tem por que eles estarem ali. Depois, no quinto parágrafo, ele emenda com o que estava lá em cima, como se não Uhum. tivesse aquele negócio ali no meio. Eu queria mostrar isso para vocês. Então, se eu conseguir fazer isso, se vocês tiverem paciência, eu vou ler aqui com vocês, porque eu não tenho como mostrar, mas só para dar o contexto para vocês entenderem do que eu estou falando. Primeiro, o Atos começa como uma carta de Lucas a um amigo que ele chama de Teófilo, o amante de Deus.
Que nem lá na carta do Tiago, ele está escrevendo para Cirinto, no apócrifo de Tiago. Ele escreve para Cirinto para dar um ensinamento que ele recebeu privado de Jesus. Então, um estilo de carta, então é algo esperado, é algo normal, não tem nada estranho aqui, né? Então, o Lucas, se é que é o Lucas, né? Ele fala que no primeiro livro, Teófilo, apresentei tudo quanto Jesus fez e ensinou desde o princípio até o dia em que, pelo Espírito Santo, deu ordem aos apóstolos que havia escolhido e foi elevado ao céu. Igualzinho. Igualzinho o início de Tiago. Essa coisa de ser elevado ao céu, Jesus ensinou e eu estou te escrevendo uma carta, né, igual o Tiago. E esse tom de Jesus se elevou, isso também aparece nos gnósticos, né? Aparece lá no Apocalipse de Paulo, a elevação pelos céus e tal. Isso parece um texto cristão como a gente conhece. A eles mostrou-se vivo após a paixão, com numerosas e indiscutíveis provas. Apareceu-lhes por espaço de 40 dias, falando do reino de Deus. Aí aqui eu vou convidar vocês a refletir com uma ótica, com um olhar gnóstico para o texto. O que é um olhar gnóstico? Ver que a linguagem está refletindo uma terminologia de um ensinamento, que é algo simbólico ali. Quando a gente fala em Jesus o vivo nos textos gnósticos, não é porque ele está fisicamente vivo em carne e osso, mas que ele está ali presente em um corpo de luz vivo, como ele está nos textos gnósticos, em vários, tem essa descrição. Então aqui ele está dizendo que Jesus se mostrou após a paixão e deu ensinamento sobre o reino de Deus, é o que a gente tem nos textos gnósticos. Ensinamento sobre os mistérios com Jesus aparecendo para os discípulos. E aí, mais um parênteses da live, vocês estão conseguindo me acompanhar? Lá no Evangelho de Filipe, que é um texto apócrifo de Nag Hammadi, texto dito gnóstico valentiniano, essa passagem fica bem clara, mas a gente encontra em outras também. No Evangelho de Filipe fica bem explícito para mim que quando os discípulos ou esses cristãos estão escrevendo sobre Jerusalém, eles estão falando sobre uma Jerusalém celestial. Volta e meia eu toco nesse assunto aqui. A imagem da Jerusalém celeste. Acho que até alguns autores judeus concordariam comigo, como o Philon, que interpreta o Gênesis por uma visão filosófica platônica, mostrando que há um simbolismo por trás, né? Então, a Jerusalém aqui, lá no Evangelho de Filipe, ele fala do templo, ele fala da cidade, e é Jerusalém como essa cidade especial para onde os iniciados, os elevados se vão, eles se elevam para Jerusalém. Não é porque eles subiram um morrinho, esbaforando os pulmões para fora, porque a subida é puxada e eles chegaram lá no alto de Jerusalém. Eles se elevam para Jerusalém, então tem algo de místico nisso. Esse texto aqui atrás de mim, aqui, o Gnoses da Luz, que também é um texto gnóstico, do Códice de Bruce, também vai falar da construção de uma cidade celestial, que tem portões, que tem guardiões, que tem antessalas, que tem um templo, né? E ele está claramente falando de metafísica, está falando de algo espiritual, é a imagem de uma cidade perfeita. Como lá a cidade platônica, né? A imagem de uma comunidade perfeita. O Mani, no maniqueísmo, que vai ser um gnóstico herege, né, também vai falar de uma cidade da luz, a cidade celestial. Então, o que eu acho que todo historiador é extremamente limitado e falha quando está estudando textos bíblicos. Eles leem tudo como se fosse literal. Então, quando eles leem que os discípulos se elevaram até Jerusalém, eles acham que eles pegaram um burrinho e subiram os muros da cidade. Porque falta a leitura mística filosófica deles. Aqui no Atos aparece isso. Jesus se mostra aos discípulos vivo, após a paixão, e fala-lhes sobre o reino. Então, temos coerência aqui com os textos gnósticos. Logo depois, ele ordena para que os discípulos não se afastem de Jerusalém. Mas aí, quando a gente pega a redação do Atos, vira essa Jerusalém que a gente comentou até agora, a Jerusalém física, que teria bispo, não tinha bispo naquela época. Não tinha igreja construída. Então, assim, não tinha bispo, não tinha instituição cristã em Jerusalém, não tinha discípulo morando em Jerusalém. Afinal, Jerusalém física. Mas se a gente consegue ver algum elemento simbólico no que sobrou do livro de Atos, a gente vê passagens assim. Jesus falando para os discípulos não se afastarem de Jerusalém. Será que ele está falando da outra Jerusalém, a celestial? Porque aí faz sentido com os textos gnósticos. Esperem a realização das promessas do Pai
a qual ouvistes da minha boca. João batizava com água, e vós sereis batizados com o Espírito Santo. Espírito Santo para os gnósticos é a pronoia, barbelo, a mãe divina, que nos dá a graça, que nos dá o Espírito, o pneuma, que sopra a vida em nós. E aí o texto segue, fala de Jesus restaurar o reino, o que é uma linguagem típica de cristãos, não tem nada demais. E aí Jesus fala, o Espírito Santo descerá sobre vós e dele recebereis força. Lá no apócrifo de João, a Sofia pede que o Espírito Santo, que é feminino para os gnósticos, interceda pela humanidade, e aí ele desce como a gota da epinoia da luz e preenche a humanidade com o sopro de vida. Então, ok. E aí Jesus elevou-se à vista deles e uma nuvem o ocultou a seus olhos. E como fitassem o céu enquanto ele se ia, eis que apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco. Aqui continua uma descrição de uma experiência espiritual, mística, assim, né? O texto segue. Então, do monte que chamam de Oliveiras, voltaram a Jerusalém. E aí, de novo, aquele problema. É uma descrição geográfica, física, ou é aquela ideia de que Jesus chamou os discípulos para se elevarem no Monte das Oliveiras, e aí do monte eles vão a Jerusalém celestial. Isso não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça, gente. Tem muitos autores que trabalham com essa ideia. Até na mística islâmica tem a ideia de subir no monte ou ir à montanha é alcançar um estado de elevação interna espiritual dentro da sua própria consciência, onde você acessa os mundos superiores, o mundo imaginalis lá. Esqueci o nome do autor, mas tem essa ideia. Mas essa fórmula de monte, elevação no monte, ida ao monte, a gente encontra no relato da paixão, nos sinóticos, né, que os discípulos vão ao monte com Jesus e aí eles estão dormindo quando ele volta da onde, né? Tem aqui uma questão. Mas a gente encontra nos textos, também nos textos gnósticos, né, deles subirem uma montanha. O João, ele sobe a montanha e aí ele tem uma visão de Jesus. Os deuses moram nas montanhas. Mas se vocês já viajaram e andaram, é que eu adoro natureza, mas se vocês andaram perto de montanhas, a montanha, ela causa uma impressão na gente que é um troço magnífico. É como se fosse um deus, é como se fosse uma entidade. A montanha ali, ela te olha e você olha para ela. É uma coisa assim que causa um impacto na gente. São os Então, Himalaias, por exemplo. Os Himalaias, né, que é os mais Himalaias. sagrado. Então, essa ideia da elevação à montanha, que leva a Jerusalém, e aí a gente pega o apócrifo do Evangelho de Filipe, a gente pega os comentários dos místicos judeus sobre Jerusalém Celeste, a gente, olha só, talvez tinha um texto aqui no Atos dos Apóstolos falando de uma experiência espiritual, falando de uma Jerusalém Celeste, e alguém pegou isso e falou assim, tá, vamos botar aqui a Jerusalém. E leu como se fosse, e ampliou, e botou mais coisas junto. E do Antigo Testamento tem uma citação, não lembro o texto agora, que fala que Jerusalém é uma cidade que está edificada sobre 7 montes. Ainda tem essa questão geográfica que eles aproveitaram para tratar de simbolismo. Exatamente. E aí, para terminar, a gente está lendo sobre os discípulos, né? Eles têm a visão de Jesus, eles elevam a vista e Jesus some numa nuvem, eles fitam o céu, aí do Monte das Oliveiras eles se voltam a Jerusalém, e quando eles entram na cidade, eles sobem à sala superior. Para quem já leu Mística Medieval aqui, Teresa d'Ávila, as moradas, as moradas interiores onde habita o rei, tem tudo a ver também. Essa ideia da construção que eleva, que vai à sala superior, ao Santo dos Santos, no templo, no interior da cidade celestial. Tem muito isso em algumas escrituras. E aí é nessa parte que tem aquilo que a Jane comentou, que aparecem outros discípulos. Eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé. Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé. Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, e Simão Zelota.
e Judas, filho de Tiago. Todos, unânimes, eram assíduos à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Uma citação completa aqui, tinha muita gente, é igual lá no Príncipe Sofia. Tinha muita gente. E o que o texto E é uma passagem muito parecida com aquela passagem que está em Mateus, eu tenho certeza, mas não lembro o verso, dos irmãos, em Jesus e que os seus irmãos irmãos. perguntam, mas você não é o filho da fulana e os É, seus irmãos não estão aqui? É a mesma coisa. exatamente. Mas Muito não era isso que eu parecido. queria chamar a atenção, mas ó, a Não, mas gente tem. parece texto de Atos mesmo, entendeu? Não, parece que Atos está citando Mateus. Parece que o autor de Atos leu Mateus e está reconstruindo a passagem aqui. Uhum. Mas o que eu queria chamar a atenção mesmo é que eles estão tendo essa subida à sala superior depois de terem entrado na cidade, passando pelo Monte das Oliveiras, depois de ter tido uma visão do Cristo vivo, e todos, diz o texto aqui, eram unânimes em ser assíduos na oração, como Jesus teria ensinado. Como continua? Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos esses recém-citados, certo? De repente veio do céu um ruído semelhante a um sopro impetuoso e encheu toda a casa onde se achavam. E apareceram línguas de fogo que se distribuíram e foram pousar sobre cada um deles. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Eles todos eram assíduos na oração, estavam reunidos, subiram à sala superior, e aí, de repente, veio um ruído do céu e encheu a sala de luz e línguas de fogo. Fogo aqui na tradição gnóstica vai representar, inclusive, o poder criador do Yaldabaoth. É o poder de fogo que ele rouba de Sofia. Então tem a ver aqui com Sofia, o fogo, a sabedoria. Só que tem 4 parágrafos separando essas 2 passagens. Então vocês veem a sequência? Jesus aparece, Jesus se eleva, eles se elevam, eles entram na cidade, eles sobem à sala superior. São descritos os nomes deles, eles eram assíduos na oração. De repente o céu se abre, vem um fogo e eles são agraciados com o fogo divino. Só que não é assim que está no texto, na sequência. Tem um negócio aqui no meio, muito esquisito. Se vocês tiverem a Bíblia de vocês aí, é capítulo 1, versículo 15, do 15 ao 26. Tem um negócio nada a ver. No E meio retoma no dessa início cena, do 2. no meio dessa cena que descreve os discípulos e que está falando do céu se abrindo, tem um parágrafo que começa assim: naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas constava de mais ou menos 120. E Olha quando disse: não tinha cristão, viu, Carlos? irmãos, Oi? era preciso que se realizasse a Eu escritura dividi pela errado. boca de Davi. Desculpa. Não, então, começa uma pregação sobre Pedro Sim, sim, aqui, sim, sim, sim. no meio dessa descrição de uma experiência, né? É. E aí Nem ele começa a 120 tinha. falar que o Pedro adquiriu um campo com um salário, que o Judas, né? Meteu o Judas aqui no meio da história, o Eu, tal do Iscariote. E aí ele adquiriu um campo com salário pelo crime que ele recebeu, e aí a cabeça dele caiu na terra. E um fato foi notório, todo mundo em Jerusalém ficou sabendo. E vai, e conta um monte de historinha, 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 e aí de mas, repente os discípulos voltam a estar reunidos, o céu se abre e ele tem uma experiência espiritual. mas eu acho Veja que como o aí texto é quebrado. eu acho que é uma questão de edição. Sério mesmo. Você A questão acha? de edição. Porque aqui poderia quebrar e entrar um outro capítulo. Naqueles dias, Poderia, Pedro, poderia. papapá, papapá, quebrava lá na frente, entrava um outro capítulo. E iria ficar Sim, uma coisa mais É como ficaria se outra melhor edição. fosse. editado do que está aqui. Aqui está um ajuntamento, né? Tem 2 opções. Ou você tinha 2 textos que juntaram no jeito É meio isso. tosco, ou você tinha um texto que alguém resolveu ampliar no meio para caber o que aquela pessoa queria narrar. E logo depois tem uma passagem que diz assim, no parágrafo seguinte: achavam-se então em Jerusalém homens piedosos de todas as nações debaixo do céu.
E aí vai falando como existem várias nações que estão em Jerusalém, como se todos os povos do mundo tivessem valor e merecessem ser respeitados. Estou lendo aqui com o meu olhar do século XXI mesmo, tá? Confesso. E aí logo depois volta o Pedro. E aí o Pedro começa a pregar, e o Pedro, assim, o texto está muito mal construído. E aí pode ser o que o Carlos falou, tem dois textos que estão mal editados juntos. Pode ser o que o Jason cogitou, tem um texto gnóstico ali de uma experiência mística com uma inserção depois para botar judaísmo e Pedro no meio e explicar outras coisas. Mas o fato é que a gente tem que ler o Atos e qualquer texto, mas o Atos é bem problemático nesse sentido, assim, percebendo que não é um texto corrido, começo, meio e fim, que não é um texto inspirado de um apóstolo testemunha de tudo, que está lá só relatando tudo. Tem muito interesse aqui nesse texto e ele tem muitos textos entre o texto. Então, era só um exercício que eu queria fazer com vocês. Isso. Esses povos de várias nações, se não me falha a memória, eram judeus que haviam nascido em outros países, mas como a festa do Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa, era muito importante para todo o judaísmo, então esses judeus de outras nações que eram praticantes do judaísmo iam tudo a Jerusalém, né? Né? Então, É uma forma de colocar, né? novamente uma tentativa de inserir judaísmo, sabe? Os judeus, eles ainda não têm esse cristianismo, né, definido, estruturado. Então, as coisas dos judeus vão aparecer a todo momento. Essa ênfase em Jerusalém, a questão das sortes, que você trouxe muito bem, né? Essa discussão se deve circuncidar ou não circuncidar e tal, para ser cristão. Então, porque são judeus ainda que estão, né, tomando conta dessa seita que está se expandindo, mas os caras vão orar, eles vêm e vão orar. Vão orar onde? Que eles vão No orar? templo de Jerusalém, onde tem sacrifícios de animais, lá no começo de Atos. É isso. Lembrando que os nazarenos ebionitas eram contra o sacrifício de animais e se apoiavam numa passagem de Jesus para justificar isso. Então Pois é. vejam Para o você ver problema que a gente tem. a confusão, né? Porque quando a gente fala, inclusive, judaísmo, está errado, né? Porque são judaísmos. Sim, muitos. Isso até Sabe que tem lembra muitos aquela. autores, Carlos, alguns que eu vi pelo menos, que concordam com você, que são judeus escrevendo, judeus Sim. cristãos escrevendo Atos dos Apóstolos. Sim. Mas eu já vi o contrário também, e eu não sei qual que é o certo. Estou compartilhando com vocês. Já vi autor falando que não, o autor final, pelo menos, do Atos dos Apóstolos, é um gentil, né, é um não É judeu, só uma frase. que conhece o judaísmo, mas não gosta muito. E aí ele força para escrever como se fosse a favor do judaísmo para convencer os judeus a virem para o lado cristão. Mas você vê que a gente Alaia. pode fazer muita ginástica com isso, Sim, né? Sim. Soltando os animais, as moedas, você vê como Jesus era contra o sacrifício. Por quê? O que os judeus estavam fazendo ali no templo era o seguinte, era uma determinação que eu não lembro se está em Deuteronômio ou em Levítico, que é quando, caso você fosse para o templo ou para o tabernáculo levar ofertas e não tivesse como levar seus animais, você poderia vendê-los, levar o dinheiro para perto do tabernáculo ou do templo, onde haveriam animais à disposição, comprar os animais e sacrificá-los. E Era Jesus isso que, odiava isso. era isso que eles estavam fazendo no templo. Jesus chegou lá, saiu derrubando tudo, mostrando que ele estava contra aquele sistema de sacrifício. Então é muito estranho que em Atos, no começo de Atos, os discípulos de Jesus estejam indo para o templo orar num local onde cheio de sacrifício humano e daquele jeito. É muito esquisito. Muita contradição, não faz sentido. Isso se for esse templo, né? Sim, por Porque isso que essa passagem que a são Laia está leituras. lendo, esse Mas sim. pedaço não parece se referir ao templo de Jerusalém, o templo na cidade de Jerusalém. Eu concordo. Porque se fosse, o Jason ia estar certo, e é muito esquisito. Mas por que não seria? Porque eles estão descendo do... Vou eles dar um estão exemplo, Carlos. Vou te dar É um naquela, exemplo. é naquela Eu passagem onde acho que eles não curam o seria aleijado. por causa do contexto que a gente faz do diálogo intertextual. Quando a gente pega outros textos falando do mesmo assunto, eles parecem concordar com uma leitura específica sobre isso. É como eu Ok. faço. Mas
Vamos tentando entender. A Jane queria Não, explicar. porque É quando só ele para fala o pensar. templo, isso é uma coisa bem judaica. O templo é necessariamente o templo judeu. Mas, Carlos, Enfim, não está sim, sendo colocado a hipótese, né, sim, de que esse texto, e eu concordo com essa hipótese, foi uma tentativa de criar um texto com um nome atraente, Atos dos Apóstolos de sim. Jesus, para Uhum. conquistar aqueles judeus que estavam perdidos, que eram cristãos, mas não gostavam mais do jeito como as coisas estavam, então resgatá-los para uma igreja que estava tentando se formar, porque Sim. não haviam 500 esperando e coisa assim, não tem isso. E aí eu vou me reportar, que é o que a Laia está dizendo, a alguns textos que talvez possam ser verdadeiros, dentre os apócrifos, onde, por exemplo, no Apocalipse de Tiago, eu acho que é o Tiago 2, acho que é o segundo Apocalipse de Tiago, está na boca de Jesus, e eu também não posso garantir que aquilo é isso mesmo, mas está na boca de Jesus, ele dizendo a Tiago, e te afasta de Jerusalém. Aquilo é uma terra de... Como é que ele fala lá, Laia? Víboras. Ela não Víboras, presta. É, coisa desse tipo, assim, é onde a desgraça quer sim. corromper todo mundo. Então, não, Então, como é que o Tiago Jerusalém virou não. bispo de Jerusalém? E, Eu fico assim, são indignada. várias vezes que dá a impressão que Jesus não, aparentemente, é a minha leitura, não é contaminada, óbvio, Sim. mas que Jesus não gostava de ir a Jerusalém. Não, não Não era gostava. assim, vou para lá, né? Não, não. Não, Ele não, concordo mas. com o Jason, né? Não, E ele não, mas os Tiago judeus se que estão. torna, Os Sim, Tiago por se isso torna judeus É tem da líder isso. da seita. igreja. importância usar a palavra templo, né? Mas também a gente tira, por exemplo, no hino de Jesus, fica claro que ele está se referindo a Jerusalém Celeste. O Bardesanes também fala Não, tá disso. ok. Tá ok. São Aí. opções. Não estou dizendo que está certo, eu estou dizendo Não, que são não. opções para a gente pensar. Sim, mas aí eu acho que você já existe uma outra reflexão, é um outro momento histórico. Você está lidando com gnósticos, então Uhum. é absolutamente aceitável, plausível, e que é uma Jerusalém celeste. Esse momento do Ato dos Apóstolos, seja lá quem escreveu, eu não consigo ver dessa maneira, entende? Tá? Eu, É que eu, você, aí talvez, é um eu acho que é uma pensamento, coisa mais talvez, literal. Hum. mas pode ser. Só Uhum. que talvez a gente possa não estar se dando conta que esse texto original, o original desse texto, O é bem suposto antigo. original, né? O É. suposto É original só é supor. bem antigo. É antes de se criar a igreja. Sim, Mas Jesus falava sobre a Jerusalém Celeste. sim. Então, não tem nada de errado de estar falando sobre o templo como o templo interior, o nascimento do Logos no templo interior, essas questões. Bruce Codex. Sim. Também vai falar da Jerusalém Celeste. Mas aí a Exatamente. gente tem que perceber que pode ser que tenham trechos dentro Pode. do Atos que preservaram aquilo que um dia pode ter sido escrito. Para Mas dar que a um ar de boa parte do veracidade. texto é uma redação que pegou essa ideia de Jerusalém e transformou na cidade física. Na maior parte do texto, eles estão falando da cidade física, Física. que Paulo Física. foi até lá, né, Física. fisicamente. É isso. Isso. Esse É, momento. Uhum. é. Eu acho muito esquisito o Tiago ter se tornado líder da igreja de Jerusalém e ainda ter escrito uma carta para as 12 tribos de Israel. É muito Pois é. Nem esquisito. me dou Essa ao faz sentido. trabalho. Pois Ele é. estava lá na Espanha caminhando a pé enquanto isso acontecia. Pois é. Fazendo o caminho dele lá, né? Que o Paulo Jerusalém que Coelho me foi dê. fazer. Que Paulo Coelho foi fazer séculos depois. Pois é. Ai, gente, Olha, Não é o o Paulo. Jason falou do Paulo Coelho. E eu estou falando que o Paulo de Tarso Ah, é possível que tenha efetivamente feito esse caminho também. eu tenho uma última Não falaste provocação. do Sêneca, Jason? Eles Sim, eram amigos, né? Pois é. última provocação, gente, para vocês. O papo tá ótimo, a gente precisa ir, né? Mas Já a devia Jane estar me na lembrou de cama. uma coisa. Tem um negócio que os textos que eu li dos autores falando sobre Atos acharam muito estranho e eu também achei muito estranho. O Atos é um herói, né? É um feitos, os atos de Paulo, né? uhum. E conta um monte de coisa que aconteceu com ele, a conversão, as viagens, isso, aquilo.
E conta que ele vai ser preso lá em Roma. E ele Sim. tem que enfrentar o tribunal. Uhum. E O acabou o carcereiro. texto. O Atos dos Apóstolos não fala da morte de Paulo. Falam de um julgamento, falam do tribunal, não sei o quê, e acabou. Aí depois vão dizer que ele morreu, e eu acho que isso é a parte inventada, que ele morreu em Roma, decapitado, porque ele era cidadão romano e não era da Judéia, que seria apedrejamento se fosse da Judéia. Tem toda uma história aí. Que isso teria acontecido com Paulo em Roma, a mando de Nero. 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 Bem na época que Apolão de Tiana estava em Roma, quando Nero estava perseguindo os filósofos e os cristãos. E o Paulo, logo nesse finalzinho, não sei se é nas cartas agora ou no Atos, mas logo nessas partes finais tem uma passagem que Paulo fala que queria ir à Espanha. Então a gente É em tem um Romanos. Atos dos Apóstolos onde não tem o Sim. grande finale do personagem principal. Eu achei isso muito esquisito. Sabe quem foi pro Gibraltar, lá no sul da Espanha? Apolônio de Tiana, logo depois de passar por Roma e encontrar com Nero. Foi para a Espanha esse aí também. Então, fiquemos com essas reflexões. Tava muito bom bater papo com vocês e quem estava aí só ouvindo, espero que tenha aproveitado também.